e do versículo 10 que nós acabamos de ler. Amai-vos uns aos outros cordialmente, com amor fraternal, proferindo-vos em honra uns aos outros. Esse, na verdade, é um texto que vai impactar, porque, na verdade, o Senhor ele fala aos nossos corações, precisamos ser fervorosos nisso. Mas também a Bíblia nos diz que por aumento da iniquidade o amor se esfriará. E a gente não pode esfriar, tem que ser fervorosos. Não podemos ser um bloco de gelo para com o amor, para com o cuidado, para com o trato. Não podemos ser um bloco de gelo nisso. Você já pensou, meus queridos? Você está perto de uma pessoa e você, rapaz, aquela pessoa é tão fria. Parece que não existe amor no coração daquela pessoa. Aquela pessoa é tão fria. Parece que não existe alegria no coração daquela pessoa. Mas a Bíblia nos ensina que diz assim: não sejais vagarosos nesse cuidado, sede fervorosos do Espírito, servindo ao Senhor. Porque quem tem o Espírito de Deus, quem tem o Espírito do Senhor na sua alma, no seu coração, glória a Deus, não tem como esfriar e permitir que a tristeza invada o seu coração, a sua vida. Permitir que você até mesmo fique igual ao outro que está frio. Pelo contrário, você precisa contagiar. Você precisa contaminar com aquilo que Deus ele colocou no teu coração. Se é o amor, meu irmão, contagie com amor. Se é com alegria, contagie com alegria. E não permita que a tristeza do outro invada o teu ser. aleluia, Para que você fique igual ao outro, meu irmão. Porque nós temos uma nação tão corrupta, tão problemática. Porque nós temos pessoas que não sabem amar um ao outro. É porque gera desamor, gera desamor. Tristeza gera tristeza. Mas a própria palavra diz que na presença do Senhor, até a tristeza é salta de alegria. aleluia, glória a Deus, São coisas que contrapõem todos os nossos procedimentos. Se você está na presença do Senhor, se você está na presença de Deus, você não pode permitir que tudo isso entre dentro de você e lhe prejudique a tua espiritualidade, o fervor espiritual. Fervor, é isso que Paulo estava falando da igreja de Roma. O fervor espiritual. E olha que, por sua vez, aquela igreja que estava lá em Roma, governada por por Herodes, que era o período que Herodes estava reinando, a perseguição era grande, os problemas eram grandes, as lutas daquele povo, daquela igreja eram grandes, não podia nem estar assim como nós estamos agora, reunidos, cantando ao Senhor, orando a Deus, colocando nossas súplicas no trono, na sala do trono do Senhor. Não podia naquela época. E hoje temos essa liberdade. E naquela época existia aquela perseguição ferrenha, que eles não podiam nem olhar para o outro para se identificar como cristão. Os soldados romanos eram 24 horas da vigilância para ver se existia algum cristão. Eles não podiam expressar a sua liberdade religiosa, o seu cristianismo. E hoje nós podemos. Agora, as coisas que vêm nos afetando da vida, os problemas, a problemática que existe, daquilo que nós vivemos no tempo de hoje, meu irmão. Hoje, por sua vez, é que nós nos enquadramos para com os sentimentos dos outros. E não queremos que os outros se enquadrem no nosso, que nós aprendemos diante do Senhor. Se você tem um amor, meu irmão, transmita um amor com toda glória a alegria. Deus. Se você tem alegria, transmita alegria com toda alegria. aleluia, Você não pode permitir que o diabo invada o teu coração, porque o outro é assim, não. Eu tenho um procedimento, talvez muito estranho, alguns reprovem, para com alguns casos, quando eu me confronto com ele, e me dá uma agonia, eu não sei ficar quieto,
Eu, por sua vez, eu fico quieto quando eu vejo, quando eu estou diante de uma pessoa, ou quando paro com uma pessoa, e a pessoa não transmite, não consegue transmitir um amor verdadeiro, não consegue transmitir uma alegria. Tudo na vida dela é tristeza, tudo na vida dessa pessoa é motivo de problema, é motivo de solução, contenda. Eu não consigo. Eu preciso lutar para com algumas coisas, até mesmo que Deus transforme a minha vida, para poder transformar outras vidas. Porque se eu quero ser transformado por Deus, pode ter certeza de uma coisa: eu vou transformar outras vidas. Aleluia. Isso eu tenho certeza absoluta. Mas o que a Bíblia também me fala? O que a Bíblia também me fala? Preste bem atenção, queridos. Do versículo 14 diante: abençoai os que vos perseguem, abençoai e não os amaldiçoeis. Alegrai-vos com o que se alegra e chorais com o que chora. Agora, esse chorar com o que chora aqui, irmãos, é para que você também possa se compadecer da situação dele, não para ficar no mesmo estado que ele está. É para você também possa também estar suplicando para com Deus o problema dele. Aí você puxa para você a responsabilidade do problema dele e intercede a Deus por ele. Porque a vida do intercessor é isso, é quando você se coloca diante daquela pessoa que tem um problema em Deus. Essa é a vida de um intercessor. Colocar diante de um problema na vida da pessoa e Deus. É ficar no meio daquela situação. Aí você no meio roga a Deus por aquela pessoa que você está puxando a responsabilidade do problema. Em oração. Em oração. Se tiver condições de ajudar fisicamente, amém. Se tiver condições de ajudar espiritualmente, já está ajudando em oração, amém. Emocionalmente da mesma forma, psicologicamente da mesma forma. Agora, por muitas vezes as pessoas começam a se deitar nos problemas dos outros, sem saber resolver os problemas dos outros. O que é que vai findar acontecer? Você vai cair no mesmo dilema do problema dos outros. Você vai mergulhar no mesmo problema. Para você sair depois vai ser difícil. E não podemos jamais viver um problema dos outros daquilo que na verdade não temos condições de ajudar. Mas o Deus que nós servimos pode. O Deus que nós estamos aqui diante dele pode todas as coisas. Existe um limite para cada um resolver algo de alguém. Existe um limite. Eu só posso ir até aqui. Daqui para cá eu não posso mais. Ah, mas o senhor é pastor. Não importa. Não existe super-homem. Não existe aqui na terra, querido, aquelas figuras em quadrinhos que as pessoas vão e resolvem, solucionam o problema de todo mundo. Não existe. Chorar com o que chora. Orar por ele todas as noites, compartilhando o problema. Agora, cuidado para não pegar uma estafa, um problema pior do seu psicológico. Você não já orou por ele? Você não já se compadeceu por ele? Deus é fiel em cumprir com as orações que nós fazemos diante dele. Porque a própria Bíblia diz o seguinte, a própria palavra dele, Deus fala que Deus ele colocou em salvas de ouro as nossas orações, e foram entregues. Sabe quem entregou em salvas de ouro as nossas orações diante de Deus? Os anjos. Aleluia. Os anjos. As nossas orações são colocadas em salva de ouro e entrega a Deus. Os anjos vai, né? Você não vê aqui, você não está vendo nada, mas está aí. Aí o anjo vem, né? O próprio Espírito de Deus intercede por você com gemidos inexprimíveis. Mas o anjo também faz a sua parte para também transportar a Deus as tuas orações. Você acredita nisso? Diga amém. Amém. Os anjos fazem essa parte. Porque Deus, ele tem obras para
Cada ser desse espiritual, ele tem uma função diante de Deus, para estar diante de nós, em prol de nossas vidas. Meu querido e minha querida, entenda uma coisa na tua vida. Esse Deus que nós servimos já colocou anjos ao teu redor, já colocou seres espirituais para travar batalha que você não pode travar, para desfazer obra que você não tem condições de fazer. Ele desfaz, ele envia, vai ali do outro lado, vai do lado de cá, desfazendo toda a armadilha do diabo, todos os laços do diabo. O Senhor envia os seus seres espirituais para desfazer as hostes do adversário. Ele faz isso. No versículo 15, no versículo 16, perdão, ele diz assim: sedes unânimes entre vós, não ambicioneis as coisas altas, mas acomodai-vos nas humildes, e não sejais sábios em vós mesmos. Sabe o que quer dizer isso? Porque tem gente que diz: eu posso, eu faço. Não é assim? Tem gente que é assim. Ah, eu quero. Eu fico besta até hoje, como tem gente que fala, já escutei diversas vezes pessoas falar para mim: ah, porque eu interroguei Deus. Ah, porque na verdade, interrogar Deus, tu é juiz agora para interrogar Deus, tu é advogado agora para interrogar Deus. Eu estava numa situação tão problemática, tão difícil, que eu cheguei, fui para Deus e disse: Deus, como é que é? E é assim, é dessa forma. Deixa eu dizer uma coisa para a igreja. Quem entende aqui o sentimento de Deus? Deus, ele por sua vez, ele não é menino, ele não é criança. Deus, ele por sua vez, ele não faz obras de criança, nem obras de menino. Você pode estar passando por um problema que for, mas Deus, com a sua razão, com o seu ser, ele opera conforme ele quer, não porque nós mandamos, não porque nós queremos, não porque nós interrogamos a Deus. E eu fico: rapaz, tu é muito corajoso. Dizendo para a pessoa: tu é muito corajoso. Tu é muito corajoso, cara. Falando com Deus dessa forma, meu irmão, eu não tenho essa coragem, não. Porque eu sei quem é esse Deus. Aleluia. Esse Deus mata, esse Deus fere, esse Deus dá vida, esse Deus tira a vida. Glória a Deus. Eu vou brincar com Deus desse? Não, irmãos. Eu tenho que entender aonde é que está o meu limite, até onde eu posso ir, até onde eu posso fazer, até onde eu posso chegar. Porque aquilo que eu não posso fazer, aquilo que eu não posso realizar, Deus realiza em nosso favor. Aleluia. Deus, ele faz em função da sua igreja. Glória a Deus. Deus opera com o seu poder em função da sua igreja. É Ele que faz. Não te preocupe, porque o Senhor é Deus na tua vida. Aleluia. E não adianta querer tomar o lugar de Deus. Não adianta. E ninguém torneis mal por mal, procurai as coisas honestas perante todos os homens. Aí as pessoas querem fazer as coisas conforme os seus próprios pensamentos, conforme os seus próprios procedimentos e conforme os seus próprios sentimentos. É assim que as pessoas querem. Sabe o que é isso? É a genética do pecado que está em nós. A genética do pecado. Porque o pecado, ele vai gerar em nós algo que venha nos distanciar de Deus. O pecado vai fazer isso. O que é que separa o homem de Deus? É a morte? É a doença? Paulo não falou isso nas suas cartas, não. Paulo deixa dizer: nada me afastará de Deus. Não vai ser a morte, na verdade não vai ser as doenças, não vai ser a altura, não vai ser a profundidade, mas tem uma coisa que separa o homem de Deus. E você sabe o que separa o homem de Deus? São os nossos erros, são os nossos pecados, são as nossas transgressões.
Isso é para o homem de Deus. O ser humano de uma forma geral. Às vezes as pessoas querem se proceder de forma errada naquilo que ela quer, né? Só justamente para ter a vitória do jeito dela, mas não quer esperar o tempo de Deus para ter a vitória. Eu sei que, irmãos, a palavra agora no momento está sendo uma palavra meio um pouco pesada, né? Eu sei que muitos gostariam de estar ouvindo isso nessa noite, mas eu preciso transmitir, porque a Bíblia está me ensinando a gente como igreja, como nós como igreja, nos comportar como está escrito. Quer ter vitória. É por isso que na verdade o evangelho, irmãos, é estreito, é apertado. O evangelho de Jesus Cristo não é fácil. E está escrito: o justo viverá pela fé. E não pode ser uma palavrinha de massagear ego, não. Porque por muitas vezes aquilo que vai massagear o nosso ego vai nos trazer a perdição do outro lado. Mas quando a palavra ela vem com um pouco de ervas amargas para o nosso coração, é onde vem tratando toda a ferida da nossa alma, para Deus dar a vitória em nossas vidas. Glória a Deus. Para Deus dar a vitória. Deus ele tem me ensinado muitas coisas, tem me colocado em um patamar emocional, de uma forma que, graças a Deus, eu tenho dado graças a Ele por eu estar praticando essas partes emocionais, porque não é fácil. Porque mexe com a alma, mexe com o sentimento do ser humano. Nós somos carne, nós somos falhos, nós temos a nossa infabilidade humana. Nós temos essa infabilidade. E como de fato nós iríamos, queridos, vencer toda problemática se nós não estamos vencendo dentro de nós, que precisamos vencer lá dentro da nossa alma. Deus transforma primeiramente a nós mesmos. Deus transforma primeiramente a você mesmo, para nós estarmos nos enquadrando. Eu sei que não é fácil para ninguém vencer certo tipo de problemas, mas devemos proceder conforme está escrito. Aí o versículo 18 diz assim: se for possível, quanto estiver em vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dá lugar à ira, porque está escrito: minha é a vingança, e eu recompensarei, diz o Senhor. Queridos, tem uma coisa aqui que me intrigou. Eu fiquei intrigado com uma palavra aqui. Remoí a tarde todinha. Tu acredita nisso? Eu remoí a minha mente. Meu Deus, eu não estou acreditando que está escrito. O que é que está escrito aqui que me remoeu, irmão? Dai lugar à ira. Está a mesma coisa na tua Bíblia aí, meu irmão? Aqui do lado de cá, está a mesma coisa? Está aqui, meu irmão, a mesma coisa? Aqui do lado de cá, está a mesma coisa na tua Bíblia aqui? E eu fiquei pensando: meu Jesus, Espírito de Deus, para o meu coração. É um paradoxo, é uma contradição, porque tua palavra diz que não se ponha o sol sobre a vossa. Meu Deus, tem alguma coisa errada. Foi erro de grafia, foi erro de edição, alguma coisa está escrita aqui de forma errada. Não tem como você comer um negócio desse. Deixa eu dizer uma coisa para você. O Espírito Santo é fiel, irmãos. O Espírito Santo é tremendo, o Espírito Santo. Glória a Deus. É quando você se aproxima do Espírito Santo, quando você começa a dialogar com o Senhor fala cada coisa no nosso coração que fica perca, fica fácil. Ao Espírito Santo, meu filho, eu provoquei isso com o apóstolo Paulo para com a igreja de Roma, para que a igreja viesse ter uma reação. Por quê, queridos? A ira produz uma reação para fazer algumas coisas que sejam corretas, não algumas coisas que sejam má. Compreende o que eu estou dizendo, queridos? Porque as pessoas, por muitas vezes, estão tão desfalecidas, estão tão mortas por causa dos problemas da vida, que não conseguem mais se levantar, se erguer
inconscientemente que ele vai ter que pular da cama, que ele vai ter que pular da cadeira, que ele vai ter que saltar do lugar, que ele não vai ficar mais a mesma pessoa. Vamos provocar um tipo de sentimento para que eles possam ter uma reação. Porque muitas vezes a igreja de Cristo está numa situação sem como saber resolver o problema. Um exemplo. Qual que é a tua reação quando você vê um alvo na rua, em qualquer lugar, né? Para que viesse ajudar alguém que estivesse assim sendo cometido por alguma injustiça na vida, ou alguém que estivesse batendo numa criança na rua, espancando a criança, vamos supor. Esse é um exemplo até mesmo mais claro que eu posso tratar com você. Será que não bate lá no teu coração uma ira, um sentimento de ira, para você chegar naquela pessoa que está batendo naquela criança, espancando aquela criança de forma errada, e falar umas verdades boas para ela? É esse tipo de ira que eu estou falando, meu irmão. Ela provoca uma reação para o lado positivo e não para o lado negativo. A ira produz isso. Por isso que o apóstolo Paulo está falando: dai lugar à ira, igreja, para que haja uma reação positiva, para que não venha desfalecer nas problemáticas da vida. Aí está morto às vezes, que não consegue se levantar, irmãos. Os problemas são grandes, mas reaja através da ira. Essa ira que venha te ajudar a fazer alguma coisa certa e correta diante de Deus. O que produz mais a ira, queridos? A ira produz uma inquietação, queridos. Essa reação de ataque. Para que você só não fique só naquela mesmice. Ah, eu não sei, eu não posso. Ai, Deus, e agora daqui por diante? Deus tem seus sentimentos para colocar nos corações das pessoas, irmãos. Amém. Não é a ira para dar em alguém, não é a ira para matar alguém, não é a ira para poder pisar em alguém, para humilhar alguém. Não é esse tipo de ira, não é esse tipo de reação que Deus quer que você tenha na sua vida. Compreende o que o Espírito Santo está falando na noite de hoje? Ira, para nós termos uma reação positiva, que venha dar certo, que venha agradar ao coração do Senhor. Amém. Um outro exemplo que nós acabamos de ver agora há pouco, Silas Malafaia, diante de 3 pessoas capacitamente altíssimas, intelectualmente falando. Ele não podia chegar de mansinho em lugar nenhum. Ou ele ia rasgando, como se tivesse de rasgar, ou ele ia ser engolido vivo, meu irmão. Tanto é que a plateia aplaudiu ele. Naquele programa da moral aí, daquele Jorge, como é? Não sei o que, Bial? Pedro Bial. Pedro Bial. Tem momentos, irmão, que você não pode vacilar com ninguém, não. Porque se você ficar quietinho, lhe engole vivo. Mas, pastor, o senhor está pregando alguma coisa agora que é paradoxo em relação ao que o senhor pregou logo no início. Não. O amor, a Bíblia diz, lá em Coríntio, Paulo pregando na igreja de Coríntio, que o amor, ele não folga Com a injustiça. com a injustiça. O amor, quem ama, meu irmão, se posiciona da melhor maneira possível, não folga com os erros. O amor, ele não folga com a mentira. O amor não folga com as inverdades dessa vida. O amor não folga, não dá folga para isso não. Esse negócio de a pessoa interpretar o amor de forma errada é a pior coisa errada do cristão. É tudo amor, eu vou ter que amar. O amor, ele faz com que você também reaja em prol de você próprio também, em prol de você mesmo. Você se ama? Você se ama? Você também precisa se amar. Você precisa se amar. Os 2 mandamentos que está escrito
preceito que Jesus falou: amai a Deus sobre todas as coisas. Não é assim? E amai ao próximo como tu ama a ti Mesmo. Ô, meu irmão, eu estou falando de amor, eu não estou fugindo, não é uma contradição daquilo que eu estou falando a respeito de amor. Eu estou falando de sentimentos que vai te ajudar a te levantar para que você possa prosseguir em uma obra, em uma atividade, seja secular, religiosa, seja em lugar que for. Situações até mesmo de família, a gente precisa ter uma reação. E essa ira, ela produz essa reação positiva nas nossas vidas. Uma ira que a gente saia do lugar e parta para o ataque. Porque também a ira, queridos, ela produz uma força. Meu irmão, ela sacode você, ela levanta você. Você pode estar como for, meu. Ela vem com uma força, tirando você do lugar e te arremessa para o local onde você precisa estar para resolver o problema. Aleluia. Compreende isso? A ira, ela produz isso. Ela vem com uma força te arremessando para o local para onde você precisa resolver o problema. A ira faz isso. Mas não para chegar lá, para dizer boas e poucas, mas não para chegar lá para poder matar, mas não para chegar lá para amaldiçoar. Não, meu. Mas, se for o caso, uma lição de moral, algumas verdades precisam ser ouvidas. A ira produz isso. Entendeu por quê? Eu concordei, passei a concordar com o Espírito de Deus a respeito disso que está escrito. Aí logo em seguida, ele chega a dizer o seguinte, o versículo 20, queridos, a hora já está querendo se encerrar. O versículo 20, portanto, se o teu inimigo tiver fome, o que é que ele está dizendo? Quem pode dizer, irmãos? Quem pode completar? Eu vou começar mais uma vez. Portanto, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Compreende? Dá-lhe de comer com a verdade, dá-lhe de comer com a justiça, dá-lhe de comer. Também no campo físico, se for o caso do inimigo, estiver precisando, vamos aí, agora tenha cuidado. É aquela comida que você vai dar ao inimigo, né? É feito o dito católico, o olho no padre, o olho na missa. Não é assim? Dá de comer. Compreende? E fica observando. Fica olhando. Agora cuidado para não dar uma de abestalhado. Me permita a expressão popular, eu sei que é um pouco pesada, muito pesada. Aí tu dá, aí te laça, te prende, te amarra, te sela. Não, irmão. Um exemplo bem simples. Quando o Senhor ele falou com Gideão, Gideão, prepara os homens, né? Leva os homens para a beira do rio, para dizer a tu quem vai ser os teus soldados. Uns se ajoelharam por completo, irmão, todinho, mergulharam na água e beberam. Outros, irmãos, só fizeram aqui assim, ó. Vigilância. Olhando de um lado para outro, mas não se entregou. Olhou para de lado, olhou para as costas, olhou para tudo que foi lá, vigiando a respeito do inimigo. Vigiando. Uma historinha bem simples do escorpião. Quem conhece essa historinha? O escorpião e o peixinho, que por sua vez está lá, o escorpião na beira do rio, né? Aí ele pede para atravessar o rio, aí pede carona ao peixinho. Aí o peixinho diz para o escorpião, ao escorpião, eu sei que tu vai
cravaram teu ferrão em mim e eu vou morrer. Vou não, porque eu quero chegar lá do outro lado. O peixe